Ele parece um prodígio, mas quando enfrentou um Deus, foi completamente humilhado. E o pior, ele nem entendeu o que aconteceu. Porque aquele dia não foi só uma derrota. Foi um aviso. E isso muda tudo. Rudeus passou a vida inteira ficando mais forte. Aprendeu magia sem limites. Superou inimigos. Sobreviveu a situações impossíveis. Tudo fazia parecer que ele estava pronto. Mas tem um problema. Ele nunca tinha enfrentado algo acima de tudo. E quando isso aconteceu, não foi uma luta. Foi uma humilhação. E isso é mais perigoso do que parece. Porque Rudeus não perdeu por falta de poder. Ele perdeu, porque nem chegou perto. E isso muda completamente o jogo. O Deus Homem, Itogami, ele não luta como os outros. Ele não demonstra força. Ele não precisa. E é aí que o perigo começa. Porque você não percebe o ataque. Até já ser tarde demais. Rudeus acreditava que tinha controle. Que suas decisões eram dele. Mas tem um detalhe. Não eram. Itogami não destrói você no combate. Ele destrói suas escolhas. E isso tem uma consequência. Você perde antes mesmo de lutar. E é aqui que tudo fica pior. Porque Rudeus confiou nele. Seguiu conselhos. Tomou decisões baseadas nisso. E cada escolha levava exatamente para onde Itogami queria. E isso muda tudo. Porque não foi um encontro. Foi manipulação. E Rudeus não percebeu. Mas tem um problema. Quando ele percebe, já é tarde. As consequências já aconteceram. Pessoas já sofreram. Caminhos já foram definidos. E isso não pode ser desfeito. E é aqui que o risco explode. Porque agora Rudeus entende uma coisa. Ele não está no controle. E isso é mais assustador do que qualquer inimigo. Porque como você luta contra alguém que controla suas decisões. E é nesse ponto que o risco real aparece. Não é sobre força. É sobre influência. E contra isso, Rudeus não tem defesa. Mas calma, porque fica ainda pior. Existe uma virada que quase ninguém percebe. Rudeus não foi derrotado apenas uma vez. Ele continua sendo usado. Mesmo sabendo do perigo, ele ainda é afetado. Porque Itogami não precisa aparecer sempre. Ele só precisa de um momento. Um conselho. Uma dúvida. Uma escolha. E pronto. O caminho muda. Se você curte esse tipo de detalhe em Mushoku Tensei, já deixa o like e se inscreve, porque isso aqui muda completamente a forma como você vê a história. Agora presta atenção nisso. Porque é aqui que tudo pode dar errado. Rudeus começa a desconfiar. Começa a resistir. E isso parece evolução. Mas não é tão simples. Porque quanto mais ele tenta evitar, mais difícil fica saber o que é certo. E isso cria um novo problema. Se ele ignora Itogami, pode cair em algo pior. Se ele escuta, pode estar sendo manipulado. E isso significa uma coisa. Não existe escolha segura. E isso muda tudo. Agora cada decisão é um risco. Cada caminho pode ser uma armadilha. E Rudeus sabe disso. Mas não pode parar. E é aqui que a tensão chega no máximo. Porque o verdadeiro inimigo não está na frente dele. Está guiando ele. E isso é muito mais perigoso. Mas existe uma última virada. E ela é a mais assustadora de todas. Rudeus não enfrentou um deus. Ele foi avaliado por um. Itogami não queria vencer. Ele queria testar. Ver até onde Rudeus iria. Quais decisões tomaria. Como reagiria. E isso tem uma consequência terrível. Rudeus virou uma peça. E se ele é uma peça, então existe um jogo maior. E ele nem conhece as regras. E é por isso que aquela humilhação não foi o fim. Foi o começo. Porque naquele dia, Rudeus percebeu que não importa o quanto fique forte. Existem inimigos que não podem ser derrotados com poder. E no dia em que ele errar uma única decisão, não vai ser só uma derrota. Vai ser o fim de tudo. E é aqui que tudo pode desmoronar.